Bom dia! Você está feliz hoje? Pois cuide em ficar. O Senhor hoje está renovando a unção dele sobre a sua vida, perdoando seus pecados e fazendo grandes coisas a seu favor. Hoje é sábado, 24 de dezembro de 2016. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Passou rápido esse ano, não foi? Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Que tudo que não aconteceu em 2016, Deus vai superar tuas expectativas em 2017. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1 diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará nas tuas mãos, rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui algum outro profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Disse então o rei de Israel: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e lhe disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Nós vimos aqui que Jeosafá não precisava estar nessa guerra. Ele não precisava ir a essa peleja contra os sírios. Afinal de contas, a peleja não era dele, a peleja era de Acabe, rei de Israel. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Josafá estava no momento errado, no lugar errado. Ele resolveu visitar o rei de Israel. E então, ele é convidado a pelejar juntamente com ele contra o rei da Síria. Só que Josafá conhecia bem a palavra de Deus e os profetas. Ele sabia que Deus sempre usava os profetas para revelar o profundo e o oculto. Diz a Bíblia que Deus não deixa acontecer nada sem que antes revele os seus profetas. Então, Acabe reúne os 400 homens, os profetas. E ele começa a perguntar para os profetas dele, os profetas de Baal: Olha, eu subo a Gileade ou não? E os profetas, mentindo, diziam: Vai, o Senhor vai entregar na tua mão. Mas Jeosafá certamente conheceu que a voz que aqueles profetas usavam não era a voz de Deus. Josafá era esperto, ele sabia, ou ele tinha dúvida no seu coração de que Deus estava com Acabe. Então, rapidamente, ele se coloca a perguntar se não havia ali outro profeta. Acabe responde que sim, mas muito temeroso. Afinal de contas, um profeta de Deus, de verdade, ele sempre vai falar aquilo que Deus lhe mandar. Ele nunca vai profetizar para massagear o ego de alguém. Ou nunca vai falar algo para agradar uma pessoa, porque essa pessoa vai lhe agradar também. O verdadeiro profeta de Deus, ele leva a mensagem do jeito que ela é. E Deus vai cumprir na vida daquela pessoa para que a mensagem foi enviada. Micaías é chamado. Mas o que me chama a atenção
é que o mensageiro que foi chamar Micaías disse logo para ele: olha, vou logo te dizer um negócio aqui. Tem vários profetas lá, eles já foram consultados e todos eles disseram para o rei que ele pode subir e que a peleja ganha. Então tu me faça um favor, profetiza a mesma coisa. O que tem de pessoas chegando para os profetas de Deus e dizendo: profetize o que eu quero ouvir. Profetize só coisa boa, pare de profetizar o que é mal. Muito interessante. Essas pessoas se comparam com a esposa de Jó. A esposa de Jó só queria o que vinha de bem de Deus. Mas quando Deus resolveu provar, ela não quis, ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer. Assim são essas pessoas. Elas nos encostam na parede e dizem: só profetize coisa boa para mim. Mas esquecem que a profecia não vem do homem. A verdadeira profecia, ela vem de Deus. E a maior profecia de todos os tempos é a Bíblia. Dentro da Bíblia, nós encontramos punições e bênçãos para aqueles que desobedecem e obedecem à palavra de Deus. Micaías olha para o mensageiro e diz assim: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu juro pelo nome do meu Deus, até quantas vezes for preciso, que eu não falarei nada mais do que a verdade, do que o Senhor me mandar. Ele é levado até a presença de Jeosafá, rei de Judá, e de Acabe, rei de Israel. Só que quando ele chega, Acabe já olha para ele e diz assim: dá para tu me falar aí se eu posso subir ou não? Quais são as palavras do Senhor para mim hoje? Micaías já percebe que há um deboche na pergunta de Acabe. Então ele também responde com deboche. Ele fala: vai, pode subir, o Senhor vai te dar essa peleja. Só que Acabe já conhecia o profeta e sabia que ele só entregava o que Deus mandava. Então Acabe pergunta de novo: fala aí para mim, o que foi que você viu? E Micaías disse: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm um Deus. Eles tornem cada um para a sua casa. É a oportunidade que Deus está dando. Manda os soldados de volta para a casa deles. Não leva eles para a peleja, porque senão eles vão morrer. Mas quando Acabe escuta isso, ele vira para Josafá e diz: eu não te disse que ele nunca profetizou o que é bom para mim, só profetiza coisa ruim? Aí Micaías chegou a sua vez de falar e ele diz: eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira: eu vou. E o outro dizia: eu vou. Então apareceu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e ele disse: eu vou induzir Acabe. E Deus perguntou: com o quê? E ele disse: eu vou sair. Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: e tu o induzirás e ainda prevalecerás. E assim tu fazes. Então Micaías diz: o Senhor colocou um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Sabe, às vezes Deus permite que algumas coisas sejam ditas para nós, para provar o nosso coração. Não adianta você fazer N promessas para Deus e usar de mentira, porque Deus, como diz o Salmo 139, Ele sonda e conhece o meu e o teu coração. Às vezes você pode dizer o seguinte: se o Senhor me abençoar com tal coisa, eu vou viver só para fazer a obra dele. E o Senhor olha para o teu coração e diz: mentiroso. Se eu abençoar você, sabe o que vai acontecer? Você vai virar as costas para mim. Se eu abençoar você, você não vai mais nem lembrar que foi eu que te abençoei. Às vezes fazemos projetos, mas Deus conhece o nosso coração. Acabe e Josafá vão à peleja. Só que antes deles irem, havia um profeta chamado Zedequias, filho de Quená. Zedequias, quando ouviu Micaías profetizando, dizendo que Acabe não fosse a peleja que ele ia morrer, meteu-lhe um murro no queixo de Micaías, que o sangue espirrou. Aí Zedequias disse: se por acaso
Desde quando o Espírito de Deus saiu de mim para entrar em ti? O Espírito de Deus não tinha saído dele. O Espírito de Deus nunca esteve nele. E Micaías disse, naquele mesmo dia, quando tu entrares no teu quarto para te esconder, tu vais se lembrar deste dia, porque o Senhor vai fazer com que tu corra, procurando o escape, e não achará. Acabe diz, eu já sei, vou me disfarçar. Acabe pega outra roupa de um soldado comum, e veste. E eles vão para a guerra, mas o rei da Síria tinha dado uma ordem, não ataque ninguém mais, a não ser o rei de Israel. Acabe estava disfarçado no meio dos seus soldados. Mas a Bíblia diz que um arqueiro, mirou a sua flecha, e foi exatamente entre as fivelas e a couraça de Acabe. Escute, não adianta tentar se esconder de Deus. Não adianta tentar mentir para Deus, tentar comprar Deus. Ele conhece todas as coisas. Acabe disse que ia para a guerra e ia voltar vivo. Ele mandou prender Micaías e alimentá-lo com pão de angústia, ou seja, colocar Micaías no pior lugar que tivesse e dar a ele o pior castigo até que ele voltasse. Micaías disse que ele não voltaria. Acabe tentou se disfarçar para enganar Deus. Mas você quer saber de uma coisa? Ninguém consegue enganar Deus. Haverá um dia do juízo, haverá um dia do julgamento, e Deus vai prestar conta comigo e com você. E nessa manhã, junto com a palavra do dia, Deus me manda dizer uma coisa. Essa virada de ano vai ser diferente das outras. Muitas famílias vão se alegrar. Muitas famílias nessas festas, a partir de amanhã, o Senhor fala. Aliás, hoje, 24, a partir de hoje, muitas famílias vão se alegrar, mas muitas também vão se entristecer. Porque o Senhor diz que foi pedido a Ele permissão para saquear a terra nesses dias. E Ele deu permissão para que algumas coisas acontecessem. Eu não sei o que está por vir, mas o Senhor disse, clame, igreja, busca a minha face, porque eu quero guardar os meus servos que estão sobre a terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Lembrando que hoje, o dia inteiro, nós estamos em clamor pelas nações. Não esqueça, até meia-noite, você tem um compromisso com Deus e conosco, de orar pela terra. Um abraço.